Sob pressão, o ministro Dias Toffoli, do STF, retirou o sigilo de depoimentos e da acariação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. As versões de ambos sobre a negociação entre Master e o BRB foram confrontadas em audiência no STF em dezembro, conduzida por uma delegada da Polícia Federal. Você vai assistir agora um trecho em que Vorcaro e Paulo Henrique Costa se contradizem sobre a origem das carteiras de crédito da empresa Tirreno vendidas pelo Master que foram fraudadas. A gente anunciou que a gente faria vendas, naquela ocasião, de originadores terceiros. A Tirreno nem eu mesmo sabia naquela ocasião, se eu não me engano, que existe que o nome Tirreno, Acho que a gente chegou a conversar por algumas vezes que a gente começaria um novo formato de comercialização, que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. Então, o senhor avisou, então, que seriam carteiras originadas por terceiro. Sim, eu não me lembro a data específica, mas a gente chegou a conversar em algum momento que a gente teria essa comercialização desse novo tipo de carteira. Senhor Paulo Henrique, eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Não tem essa informação de ser revendida pelo Master. No mesmo dia da acariação no STF, o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, também prestou depoimento à mesma delegada. Você vai assistir agora ao trecho em que ele conta como identificou as fraudes praticadas pelo Master e teve certeza de que as carteiras de crédito vendidas ao BRB não tinham valor. Segundo Aquino, foi numa reunião com representantes da Tirreno. A Tirreno era uma empresa desconhecida. Quem aparece como Cartos/Tirreno é o senhor André. E eu pergunto várias vezes, quanto você gerou de crédito? Ele começa, eu gerei 50, gerei 30, gerei 50 milhões. E a gente sabia que ele não geraria. Depois de 1 hora de inquirição, os valores iam subindo. Alguns diretores da Cartas falavam, eu nunca ouvi falar da Tirreno. Nunca ouvi falar da Tirreno. Ao fim e ao cabo, o André responde, não foi 200, não foi 300, nós geramos 6,2 bilhões. Isso é impossível, do ponto de vista técnico, uma empresa gerar isso. No depoimento de Daniel Vorcaro, o dono do Master revelou ainda que chegou a discutir com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, as negociações com o BRB. O banco tem o governo do DF como acionista majoritário. Vorcaro disse que teve conversas em poucas oportunidades com Ibanez sobre a proposta. Segundo o banqueiro, os encontros ocorreram pelo fato do governador ser um controlador indireto do BRB. Ele ainda afirmou que não teve nenhum tipo de questão tratada que não fosse técnica. Vorcaro admitiu que Ibanez já esteve na casa dele e que também foi à residência do governador. Sem entrar em detalhes das conversas, disse que os dois se encontraram poucas vezes e que os diálogos foram sempre institucionais. Mais detalhes você confere no site do SBT News. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, disse que não vai se afastar da relatoria do caso Master antes do fim das negociações. Foi a primeira vez que Dias Toffoli se pronunciou publicamente sobre o caso. No comunicado, ele diz que foi escolhido por sorteio para ser o relator da Operação Compliance Zero em novembro do ano passado e que em 3 de dezembro determinou o envio do processo ao Supremo, mantendo o sigilo que já tinha sido decretado na primeira instância para evitar vazamentos. Toffoli afirma ainda que só vai avaliar se vai tirar o caso do STF depois que as investigações terminarem.
Em outra frente, foi revelado nesta quinta-feira que o Banco Central abriu no final do ano passado uma investigação interna para apurar se houve omissão na fiscalização do Master. 2 diretores do departamento responsável por supervisionar os bancos do sistema financeiro deixaram os cargos. O BC afirma que o afastamento é normal em casos de sindicâncias internas. Nesta quinta, o ministro da Fazenda defendeu a atuação de Gabriel Galípolo, presidente do BC. Gabriel, logo que assumiu, percebeu o tamanho do abacaxi que ele tinha para descascar, viu que a situação era muito grave, em poucos meses envolveu o Ministério Público e Polícia Federal, porque havia suspeitas graves de fraude em carteiras. Porque você não está falando de má gestão, você está falando de crime. No inquérito que apura o caso, o diretor de fiscalização do BC, Ailton de Aquino, disse que a perda financeira do BRB com a aquisição de carteiras de crédito do Master pode passar de 5 bilhões de reais. A declaração foi dada à Polícia Federal em depoimento realizado em dezembro do ano passado e obtido pelo SBT. Ailton de Aquino afirmou que falhas de governança do Banco de Brasília impediram a identificação prévia do problema nas carteiras de crédito. Ele ainda negou qualquer tipo de pressão para orientar pela liquidação do Banco Master, decisão que foi confirmada pelos outros diretores do BC. No Congresso, a CPI mista, que investiga as fraudes do INSS, decidiu convocar o banqueiro Daniel Vorcaro para depor na próxima quinta-feira. O presidente da comissão disse que a ideia é apurar cerca de 250 mil empréstimos consignados mantidos pelo Banco Master. A nossa relação com o Banco Master começa nos consignados que estão no banco de 250 mil e termina nos consignados. A relação do Banco Master com quem investiu dinheiro em CDB, com relações contratuais com outros bancos, não cabe à CPMI investigar. Agora, Bruno, para a gente encerrar, 2 grandes escândalos nos últimos tempos, a fraude do INSS e agora do Banco Master. Você acredita que isso pode enfraquecer a reeleição do presidente Lula? E você, particularmente, no dito popular, acredita que tudo isso pode terminar em pizza? Essa é uma maldição da política brasileira. Tanto é que essa expressão, ela todo ano, quando se dá um grande escândalo, esse escândalo indo para a investigação do Congresso ou não, essa frase ressurge como uma maldição. Se vai acontecer pizza ou não, a gente não sabe. Agora há uma possibilidade de acontecer. Agora, a respeito desses 2 escândalos afetarem a candidatura do presidente Lula, César, aí, se houver em algum momento da investigação daqui para frente algo que ligue diretamente o Lula ou alguém próximo ao Lula, alguém do governo, aí a tendência é que isso de alguma forma prejudique. Mas, de qualquer maneira, o que pode fazer mesmo fragilizar essa candidatura à reeleição do presidente Lula é a percepção da população esse ano, baseado nos erros que foram cometidos no governo Lula, gasto público astronômico, toda essa situação que foi criada para prejudicar a economia, coisas que não apareceram ainda, no montante que vão aparecer em algum momento, não sei se vai ser esse ano ou ano que vem, mas se houver uma percepção de uma piora da qualidade de vida, uma piora da situação econômica daquele grande grupo da população que define uma eleição, que não as margens que já vão votar no candidato da oposição, seja o Flávio Bolsonaro ou outro, e que vão votar no presidente Lula, a grande faixa da população que decide de acordo com a percepção que tem se a vida melhorou ou piorou, se piorar, aí o Lula vai ter um grande problema para essa reeleição. Bruno, muitíssimo obrigado pela sua participação. É uma alegria sempre ter você junto conosco aqui. É um prazer. Venha obrigado. sempre. Muito obrigado.